Bem, meu prezado Jorge Polidoro, diretor-presidente da revista Amanhã, sempre engajado em discutir o Brasil de uma forma muito positiva, trazendo pensadores, expoentes. Hoje não é diferente aqui no Plaza. Parabéns, Polidoro, bom te encontrar. Muito obrigado por ter vindo aí. Nós estamos realizando um evento chamado O Brasil de Amanhã, que a gente faz todo ano. Inicialmente fazia em janeiro, ou dezembro, janeiro, e resolvemos passar para março, porque é o momento que o Brasil recomeça, né? Ele tem uma virada de ano, mas aí até o carnaval. Então esse é o momento que as pessoas estão de novo mobilizadas para pensar o seu dia a dia na vida real, né? Fora a praia e fim de semana. Então a gente reúne um grupo de pessoas que fazem leituras sob ângulos diferentes da questão brasileira e junta pessoas que têm interesse e precisam dessa informação para monitorar e planejar os seus negócios. E construímos um evento presencial e depois temos esse material todo no nosso portal e uma cobertura na revista com a consolidação das principais ideias que são discutidas aqui. É interessante, né, Polidoro? Quem não esteve aqui pode assistir no portal da Manhã integralmente, né? Claro, ele tem algum tipo de edição, mas sem mexer no conteúdo, né? E tem também uma edição dentro da revista Amanhã, um especial, com a condensação das principais ideias colocadas e tal. Esse é um formato dos nossos eventos e dos nossos projetos que são multiplataformas. Eles têm revista, eles têm evento presencial, eles têm portal e dentro do portal a imagem, então, que é uma TV Amanhã. Revista Amanhã, quantos anos de mercado? Em 2011, nós vamos fazer 25 anos. Beleza. Tá de parabéns. Um abraço, Polidoro. Tem gente que sabe aproveitar as coisas boas. Não ter hora para se divertir, para se gostar, para se curtir. Viver a vida assim é tudo. Banricompras, tudo que você quer. Bem, o Ricardo Ringel, que está aqui comigo, é diretor financeiro do nosso Banrisul, responsável, enfim, por todo o trabalho que culminou com o IPO, que foi a oferta de ações públicas. Foi um negócio fantástico, bilionário para o banco e para o estado do Rio Grande do Sul. E o Ringel participa deste evento promovido pela revista Amanhã, sobre o futuro do Brasil. E tu me pareces, eu assisti o teu debate, a tua palestra, tu me parece muito otimista, não é, Ringel? Bom te encontrar. Tá, muito obrigado. O que é o meu otimismo? Tá? O meu otimismo começa exatamente porque eu acredito que as condições de crescimento para o Brasil, elas estão postas. Tá? Então, se tudo correr bem, o Brasil vai crescer alguma coisa próxima de 5% esse ano. Tá? E as preocupações todas estão exatamente por até um aquecimento até excessivo disso. Tá? Ou seja, por que a gente está falando, então, aumenta compulsório, que diminui a liquidez e a oferta de crédito? Por que está se falando em projeção de taxa Selic para cima, elevação da Selic esse ano para cima? Tá? É exatamente para evitar um excesso que lá na frente vai desequilibrar. Agora, esses remédios que eu tenho dito, de compulsório e taxa Selic, são exatamente para prevenir esse excesso de crescimento, que se superior a 5% pode gerar ali na frente uma pressão inflacionária. Existem alguns indicadores de pressão inflacionária que fazem com que o Banco Central tenha que efetivamente agir e conter, fazer uma espécie do que a gente fala hoje, é um ajuste fino. Nós não vamos elevar a Selic de 8,75 para 26, como já foi anteriormente. Não, nós estamos falando que ela vai a 11,25, para exatamente ajustar a economia, para que a inflação, esse é o centro de tudo, tá? A atividade econômica ela não pode crescer num ponto que faça com que a inflação descolhe do chamado centro da meta, que é 4,5. Então nós convencionamos no Brasil que a inflação tem que convergir a 4,5. Então o Banco Central trabalha, todos trabalham de forma que convirja para esse centro da meta de 4,5. Ou seja, vamos explicar isso para o leigo,
importante, Hengel. Se o dinheiro fosse muito barato no Brasil, tá? Por exemplo, a níveis norte-americanos, 3, 4, 5% ao ano, nós teríamos sem dúvida um estouro. Estouro porque as condições de demanda seriam tão excessivas, tá, que a oferta não acompanharia. Tá, e não haveria então um nível de oferta suficiente para atender essa demanda excessiva. Quando há esse desequilíbrio entre oferta e demanda, o preço sobe. O preço sobe, as condições estão postas, então começa a haver um processo de recomposição de margens pela indústria, o comerciante também recompõe margem, então todo mundo aumenta suas margens, os preços acabam explodindo. Então eu acho muito prudente a questão toda de administração de política monetária, que faz com que efetivamente, com ajustes finos, tá, se mantenha a inflação contida. Porque o que está acontecendo? O que o mercado hoje vinha trabalhando? Tá? Se não mexe no compulsório e não se mexe na Selic ao longo do ano, a inflação poderia chegar até a 6%. Tá? E a ida do 4,5% para o 6% é apenas, aí vira uma tendência. Claro. Tá? E é muito mais difícil tu segurar, evitar que vá para o 5% do que trazer do 6% de volta para os 4,5%. Tá? Então, assim, as notícias são positivas. Então, as notícias com relação ao crescimento da economia são positivas. A geração de emprego e renda são positivas. Tá? A volta de investimentos na indústria, a indústria vai crescer mais do que 8% esse ano. Então, são notícias muito positivas. Então, não vamos deixar estragar a festa. Tá? Então, por isso eu acho muito prudente o trabalho do Banco Central. Eu faria pouco diferente do que o Banco Central faz. Mas, de novo... Nós estamos falando de uma instituição comandada por um craque, né? Porque o Meirelles é um craque, né? Eu acho assim, o sistema, chamado sistema de metas de inflação começou em 99. Então, Armínio Fraga... Era outro craque. Outro craque, que começou esse processo. Aí, com a troca de governo, o grande mérito do Meirelles foi, ao assumir o Banco Central, manter aquela estratégia toda da sistema de metas de inflação, tá? Recebeu a delegação. Então, a delegação qual é do Banco Central? O Conselho Monetário Nacional diz, a inflação para o próximo ano é 4,5%. Essa é a delegação para o Banco Central. Agora, o Banco Central, vocês têm essa encomenda de manter a inflação nos 4,5%, pratiquem a política monetária necessária para manter os 4,5%. E ele entendeu muito bem isso e manteve isso. Então, eu acho que é um grande mérito. Eu acho que talvez a grande explicação da economia brasileira não ter sofrido solavancos com a troca, desde aquela troca do governo Fernando Henrique com o governo Lula, que assumiu cheio de desconfianças, foi exatamente, mostrou que era para valer, e o Banco Central nunca vacilou. Isso é muito importante. Então, quando o pessoal diz assim, logo no final do ano, início do ano, quando se discutia, não, agora esse ano vai ter que subir a Selic. Aí dizia, não, em ano eleitoral não vão fazer isso. Pelo contrário, tá? Estão tomando as medidas e mostrando. Quer dizer, não há vacilos do Banco Central nesse histórico aí de quase 15 anos, mais de 10 anos de sistema de metas de inflação. Só para a gente fechar, tu citaste no teu speech aqui o PROER e o PROES, quer dizer, foram programas feitos nos anos 90 pelo governo FHC de saneamento do sistema financeiro, do sistema bancário público e privado. E se hoje nós temos estabilidade, tu lembraste bem, deva-se a isso, quer dizer, há uma continuidade, sem dúvida, mas houve reformas importantes lá. Exatamente, eu diria assim, a vida é feita de encruzilhadas, tá? E conforme o caminho escolhido, vai se dar bem ou a pessoa vai se dar mal. Eu acho que essa questão do PROES e PROES é exatamente isso. O país chegou numa encruzilhada, o sistema financeiro chegou numa encruzilhada naquele momento, tá? E aí foram tomadas as medidas corretas, ou seja, o governo viabilizou PROES, PROER, oportunizou que bancos se fundissem, bancos fossem comprados, regulou o sistema, tá? E passou a fiscalizar o sistema. Então, por isso eu disse na minha apresentação, o Brasil tem um sistema financeiro de primeiro mundo, isso é fundamental. E se lá nos anos 90 não tivesse havido esse conserto do sistema financeiro, provavelmente nós não estaríamos no momento atual, porque não existe economia que consiga se desenvolver sem um sistema financeiro forte e estabilizado, tá? Não, isso é uma questão básica. Então, é só ver isso. A maior economia do mundo, os Estados Unidos, desestabilizou o sistema financeiro. O que aconteceu? Recessão, não se sabe quando é que voltam a crescer, níveis de emprego. Quer dizer, sistema financeiro é a pedra de toque, tá, de qualquer economia que se pretenda séria, que pretenda crescer. Bom te encontrar. Um abraço. Obrigado.